Agora o Anderson vai entrar com a gente. Oi, boa noite, gente. Ana, tu sabe que tu falou agora, Anderson, cadê você? E eu super te respondi, tendo que... Ah, não, mas a gente desligou a chamada. Então, boa noite, Ah, pessoal. Hoje, de oi, novo, pessoal, tudo bom? estamos aqui para conversar com vocês. Para quem não sabe, eu sou Ana Carolina, sou psicóloga, atual coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da UFIXPA. Eu sou o Anderson, sou psicólogo e um dos bolsistas de apoio técnico do NAP da UFSPA. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre boas notícias, né? E em meio a essa enxurrada, muitas vezes, de notícias que a gente tem, a gente acredita que falar sobre boas notícias é algo que também é uma forma de autocuidado com a nossa saúde mental. Né? Então, nós decidimos que hoje iríamos trazer essas questões e também poder justificar por que a gente decidiu falar isso conforme a gente vai conversando com vocês, as matérias que a gente vai trazendo. Tá bem? Então, Anderson. Eu acho que é legal a gente primeiro comentar assim, o por que será que a mídia ela foca tanto nas notícias negativas e por que será que a gente busca tanto notícias negativas no nosso dia a dia, né, Ana? Uhum. Querendo ou não, a gente não pode esquecer, e nós já falamos um pouco isso na live sobre ansiedade, que nós, como espécie humana, a gente se desenvolveu durante muito tempo num ambiente hostil. E justamente por a gente viver num ambiente hostil, a gente tinha um foco atencional muito grande para o que poderia ser danoso para a gente como pessoas. E tem alguns teóricos que eles inclusive dizem, teorizam que nós desenvolvemos a linguagem para poder comunicar uns para os outros questões que poderiam ser perigosas, tipo uma situação específica, um grupo inimigo chegando e tudo mais. Então, basicamente, a gente aprendeu a desenvolver a linguagem para fazer fofoca um dos outros, né? Mas, por um lado, isso é interessante. Por quê? Se a gente desenvolveu a linguagem para comunicar notícias, e em grande parte notícias ruins um para os outros, é justamente por isso que essas notícias que a gente tem um foco tão grande em procurar nos jornais, nos sites da internet, nas próprias redes sociais, por isso que chamam tanta atenção essas notícias ruins. Então a gente acaba procurando quantas pessoas já faleceram, quantos casos de Covid-19 já tiveram no mundo, como é que está a situação financeira da Venezuela, como é que os acidentes de trânsito que aconteceram, todas essas coisas fazem que a gente tenha um foco atencional muito grande. E, querendo ou não, a mídia, ela sabe disso. A gente não pode esquecer que, no final das contas, por mais que a gente gostaria de dizer que o objetivo dos jornais é informar, os objetivos dos jornais é vender jornal. É vender jornal, é vender anúncio. Então, no momento que as pesquisas sabem que as pessoas têm uma atenção e um foco maior para as notícias ruins, notícia ruim vem de jornal. E isso faz com que grande parte dos jornais, dos programas de televisão e tudo mais tenham um foco maior nesse tipo de coisa. E não é à toa que a gente acaba buscando isso. Mas qual que é o efeito dessa busca incessante por notícias ruins na nossa qualidade de vida? Eu acho que isso é um foco, uma coisa importante, que é uma das coisas que a gente tem que comentar, assim. Porque no momento que a gente está vivendo uma situação extremamente complexa e inédita na nossa geração, a gente tem que conseguir entender que esse foco exagerado numa situação onde a gente não tem controle para poder lidar, faz com que a nossa ansiedade aumente mais e mais. E sem se dar conta que é justamente esse nosso foco atencional nas notícias ruins que faça essa sensação de ansiedade e impotência aumentar ainda mais. Então, um dos motivos da gente fazer essa live hoje é justamente para pensar, mas o que será que está acontecendo de bom no mundo enquanto
o coronavírus está se espalhando e o que está acontecendo de bom, inclusive por causa do coronavírus. Que, sem sombra de dúvida, é uma doença horrível, que está causando muita coisa difícil no mundo, mas a gente também tem que conseguir, às vezes, olhar e poder dizer, tá, é ruim, mas o que será que de bom está acontecendo no mundo ao mesmo tempo? Então, eu e a Ana, a gente... Pode falar. Não, claro, eu acho que dentro disso, uma das coisas que a gente conversou também, que quando a gente fica mais atento para essas questões que nos amedrontam, a gente entra, nosso corpo entra num sistema de fuga, né? Uhum. E, consequentemente, a gente acaba liberando mais cortisol para nos colocar em fuga, né? E o cortisol em excesso no organismo, ele acaba também gerando vários danos, assim, né? E aí acaba também, consequentemente, aumentando a ansiedade. Então, a nossa proposta hoje exatamente é tirar um pouco o corpo desse estado de fuga, né? Desculpa, Anderson, te cortar, mas é só porque eu acho que era importante essa informação. E é super importante a gente poder pensar que o corpo se prepara para uma fuga, só que a gente também não está preparado por um, digamos assim, por um problema que ataca uma sociedade como um todo. Uma coisa é um estímulo aversivo, uma aranha, um escorpião, um ladrão. Isso, uma coisa que a gente pode simplesmente se virar e sair correndo, né? Ou pegar uma chinela e matar a barata. Outra coisa é algo que a gente não enxerga, que a gente não vê e que a gente não tem esse controle. E que daí a gente vai ter que treinar justamente a aceitação dessa coisa. A aceitação da angústia, da ansiedade e poder lidar com isso de outras formas. Ou que seja uma fuga relacionado à distração, né? Inclusive, ontem eu fiz um videozinho no Instagram, tá no meu Instagram, que eu falo justamente das pessoas que estão criticando os outros que estão assistindo o Big Brother nesse momento. Talvez o Big Brother seja um dos poucos programas que esse momento está ocorrendo que não fala do coronavírus, porque o futebol parou. As novelas não são mais as novelas inéditas, estão fazendo reprise de novela. Então, o quanto talvez seja importante, enquanto por um lado a gente olha assim, será que não deveria cancelar esse programa? Mas por outro lado, talvez seja um dos poucos momentos que as pessoas dizem, vamos lá torcer para, sei lá quem, que eu não assisto Big Brother, mas vamos torcer para Manu, pro Prior, eu sei que tem esses dois, eu acho que um deles saiu, inclusive, mas que é se desconectar. E que também às vezes é importante a gente conseguir se desconectar das notícias ruins. Mas, ao mesmo tempo, também procurar notícias boas para dar uma luz no fim do túnel, né? De poder olhar e dizer, olha que legal. Por exemplo, pesquisando as notícias, eu achei, por exemplo, uma notícia do final de março, que no mundo nós já temos mais de 3 mil pessoas que foram curadas da Covid-19. Pô, isso é muita gente, pessoal. Tipo, muita gente mesmo. Isso é muito legal. A gente poder pensar que 300 mil pessoas tiveram mal, já tiveram sintomas e hoje estão bem, estão curadas em suas casas, com suas famílias. E a gente não pode esquecer que isso são pessoas que tiveram internadas, que fizeram os exames. Então, esse número é muito maior. Porque tem pessoas que não tiveram sintomas, pessoas que tiveram sintomas brandos, que não fizeram os exames e que também já estão curadas. Isso é muito legal a gente poder pensar. O próprio médico que está coordenando todo o sistema de combate ao coronavírus de São Paulo, que é o David Uip, não sei bem como é que pronuncia o nome dele, ele foi a pessoa que se infectou e está curado, já melhorou e voltou ao trabalho. Então agora ele conseguiu voltar e está coordenando novamente o processo de coisa. Isso é muito legal a gente poder ver que as pessoas se curam, as pessoas melhoram e as pessoas conseguem superar essa doença. Acho que ativa a questão da esperança também, né? Que nesse momento, até por conta de muitas incertezas que se tem, a gente precisa, eu acredito que ter esperança, né? De que também as coisas, bom, que vai terminar esse momento do isolamento social, né? Que em algum momento, né? Esse distanciamento social, na verdade, não é isolamento social. E que em algum momento a gente
vai voltar para as nossas rotinas, né? Que a vida vai aos pouquinhos voltando para sua rotina, né? Então, e uma das coisas que a gente conversava também, né, Anderson, que é o que a gente vê no mundo que é como uma onda, assim, também, né? Esse processo, a gente agora está no meio dessa onda. E a gente já vê os países que estavam antes no início da onda, agora já estão no final dela, também já estão retomando suas vidas com outro processo, né? E a gente vê pessoas que também hoje conseguem falar. Eu tô também pesquisando algumas coisas. Eu vi uma menina que tem uma página no Instagram hoje que passou pela questão do próprio Covid, que hoje ela fala com as pessoas sobre isso, explica como é que funciona, como é que foi o processo, né, de tratamento dela e como é que ela está hoje, vivendo a vida normalmente, né? E, e eu acredito que isso também são coisas que vão normatizando também a nossa vida e esse momento, assim. Então, isso é uma das coisas muito, acho que são muito importantes, né? E acho que ao mesmo tempo, também eu fui dando uma olhada em algumas coisas em termos mais científicos, assim, e tem muito ensaio clínico sendo feito, né, em termos de mundo, assim. Né, então tem uma página que a gente registra todos os ensaios clínicos que se faz no mundo, né? Todos os ensaios clínicos têm que ficar registrado lá. E nessa página tem 250 ensaios clínicos que são em relação ao Covid, né, Covid-19. E eles são vários temas, desde diagnóstico, né, tratamento e depois, assim, o que acontece, né? Então, tem algumas coisas sobre o próprio isolamento social, tem algumas coisas sobre a questão da doação de sangue nesse momento, né? Tem a questão de o tratamento de grupos específicos, sobre o bem-estar, né, sobre saúde mental. Então, acho que tem muita coisa sendo investigada, porque hoje também a gente trabalha muito com essas incertezas. E eu acredito que esse momento, e principalmente em termos de Brasil, é um momento muito importante para a gente também valorizar e mostrar a importância que isso tem em termos de ciência, né? O quanto a ciência é importante, assim. E eu acho que esse número de ensaios clínicos vem mostrar isso para nós também. Né? E a gente tem que, por estar numa universidade, por fazer parte de uma comunidade acadêmica, a gente poder valorizar isso. Né? Então, eu considero isso uma boa notícia também, porque como profissionais que estão inseridos numa comunidade acadêmica, nos dá uma força para continuar fazendo o que a gente faz. Assim. Sim. E eu acho que é super importante, principalmente no momento que a gente vê que a gente estava num momento onde as universidades como um todo estavam sendo escanteadas, sucateadas, que a ciência estava sido, inclusive, colocada em dúvida no momento que a gente estava se questionando se a Terra era plana ou redonda. E daí, no momento que a gente vê que diversas universidades estão se juntando para desenvolver respiradores, por exemplo, tanto a USP quanto a UPF conseguiram desenvolver uma tecnologia completamente diferente uma da outra para tentar suprir uma necessidade de respiradores do mercado de uma forma mais barata, de uma forma mais eficaz, que possa ser montado de uma forma mais rápida, sem a necessidade de importar peças. Isso é muito legal. No final das contas, a gente sabe que a gente tem um desenvolvimento maior no momento de crise. É uma necessidade, não do mercado, mas a necessidade da sociedade que se desenvolvam novos testes, novos equipamentos, novas formas de tratamento e medicações. E é justamente nesse momento que a gente consegue ver a capacidade do ser humano de conseguir dar conta desse tipo de coisa e crescer e evoluir a partir disso. É muito legal ver a quantidade de
pesquisadores e universidades que realmente estão trabalhando para tentar lidar com essa crise de saúde coletiva e tentar desenvolver formas mais eficazes de lidar com esse transtorno e que vai ajudar diversas outras situações futuras também. Uhum. Né? Porque são esses momentos que a gente se dá conta, por exemplo, todo esse momento de valorização dos profissionais da saúde, de que as pessoas estão postando na internet, que as pessoas estão agradecendo esses profissionais, isso também é muito legal, porque a gente vê justamente a valorização de um sistema que antigamente, que é muito fácil criticar, que é muito fácil dizer, porque o SUS não funciona, porque o SUS isso, porque o SUS aquilo, mas é o SUS que está conseguindo dar para o brasileiro todo o subsídio que países como os Estados Unidos, a Itália não tem tão bom. Uhum. Então, é muito importante a gente conseguir ver isso e valorizar isso dentro do que a gente está vivenciando hoje, assim. Que a gente tem um serviço público de qualidade, que os profissionais estão lá lutando e querendo ou não se colocando em risco e vendo os resultados. Eu tenho visto em diversos jornais que é muito bonito de ver fotos dos profissionais batendo palma para pacientes que tiveram muito mal e estão saindo do hospital em alta. Imagina que legal deve ser para um paciente que teve uma parada respiratória, uma parada cardíaca, ou uma situação de complicação um pouco maior em relação a essa doença, e hoje está recebendo uma alta depois de 5, 10 dias depois, tendo tido cuidado adequado e muitas vezes gratuito. Isso é muito legal. Exatamente. E que é uma coisa que a gente não pode esquecer. Tem e que acontece. E que, ok, talvez não seja um sistema perfeito, que talvez todo brasileiro merecesse, mas é um sistema que funciona. E é um sistema que está ali para dar conta do que a gente está precisando nesse momento, né? Então, poder buscar essas coisas, poder buscar no momento que a gente abre um site de notícias, naquele momento que a gente decide, uma vez por dia eu vou acessar as redes sociais para ver quais são as notícias em relação ao coronavírus e tudo mais, poder olhar também as coisas boas dos pacientes que melhoraram, das redes de solidariedade também que estão se formando para dar conta disso. Eu acho que, inclusive, o próprio isolamento social e a forma como a nossa sociedade se estruturou para tentar, como a gente disse, achatar a curva, é algo muito legal. Porque eu acho que nunca na história moderna a população mundial inteira se juntou para um objetivo em comum, que é parar uma doença. E só isso já é uma notícia muito boa. A gente conseguir... Não, pode falar. Não exatamente isso que tu estava falando, assim, reforçando o que tu está trazendo, né? O quanto a população como um todo, que tem uma série de diferenças entre si, conseguir, nesse momento, se unir por algo maior, né? E eu acredito que e também o que eu vejo muito, assim, são o quanto muitas pessoas estão sendo muito, tem muita solidariedade acontecendo, né? Em várias situações. E até um dos artigos que eu li, eu acabei indo mais para coisas um pouco mais científicas, assim, foi um estudo que saiu na Itália. Na verdade, assim, eu estava lendo algumas coisas sobre saúde mental e teve né, vários países estão fazendo campanhas sobre saúde mental. E esse estudo me chamou muito a atenção, porque ele foi na Itália, que é um país que está sofrendo mais com isso, né? E eles têm dois projetos. Um que é o projeto Você Não Está Sozinho, e outro projeto que é Resiliência no Covid-19, né? E eles contam, e são dois projetos que eles são promovidos por uma universidade lá. E eles contam como é que está sendo essa experiência deles, né? Então o artigo é contando essa experiência que eles estão tendo nessa campanha. E a campanha é tanto para os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que eu acho que é bem importante, assim, a gente poder pensar em cuidar das pessoas, quanto para a população em geral, assim. E eu acho que... E o que eu tenho visto, e aí vendo, né, lendo sobre isso, tá tendo um cuidado também muito grande com a saúde mental,
o que eu acredito que é super importante, porque muitas vezes a saúde mental ela ficava muito de lado, né? Em muitas situações. E eu acho que também a gente está vendo um movimento como mundo de cuidado atualmente com saúde mental, o que eu acho que é uma notícia boa. Claro que a gente tem que se preocupar né, a gente sendo psicólogo, somos psicólogos, é óbvio que a gente vai olhar para isso, mas eu vejo como um movimento bem importante e que tira a saúde mental de um lugar que ela ficava bem escondida, assim, acho que foi um sobre isso, assim, né? Então, eu vejo como algo super importante e que dá uma luz importante para algo que muitas vezes ficava escondido, assim, né? Então, e cuidando também, mostrando que, bom, mesmo as pessoas que cuidam precisam ser cuidadas, né? Uhum. E todo mundo precisa Então, ser cuidado. eu Pode. acho que foram feitos vários movimentos para se cuidar dos profissionais da saúde, assim. Diversos profissionais, principalmente da nossa área da psicologia, puderam se organizar e fazer movimentos de atendimento online, de atendimentos breves em relação ao aconselhamento, porque a gente sabe que, querendo ou não, são profissionais que estão na linha de frente e que tem que lidar com as suas angústias também, né? De será que se eu não vou pegar? Como é que vai ser? Se eu pegar, será que eu não vou passar para algum paciente? Se eu perder um paciente, porque querendo ou não também é muito difícil, né? A gente se colocar no papel de me esforcei e fiz o melhor que eu pude e não necessariamente eu consegui salvar esse paciente. E a partir disso é muito legal ver justamente essa valorização da saúde mental, que é uma coisa que, como profissionais da saúde mental, nós batemos a tecla, cuidem de si mesmo, cuidem de si mesmo, cuidem de si mesmo. E a gente conseguir ver essa campanha das mídias, dos próprios profissionais e dizer, não, a gente precisa cuidar da gente mesmo, é uma coisa muito legal, né? Que é uma valorização que era super importante, porque todo mundo vai sair diferente disso. Eu acho que, querendo ou não, a gente pode dizer que toda geração, de uma forma um pouco menor, teve o seu problema social, mas acontecimento marcante, né? Traumático, de certa forma. Eu acho que a nossa geração teve o World Trade Center, o 11 de setembro, né? E talvez agora vai ser o Covid-19, que nunca tinha acontecido antes, que é completamente diferente. Então, para o pessoal que hoje está na universidade, que está tendo que parar, não poder ter aula e tudo mais, também poder ver que esse tipo de coisa acontece, mas a onda passa em algum momento, né? E ver que vai passar. Tanto vai passar que em alguns lugares já está passando. Por exemplo, eu estava comentando contigo, Ana, mais cedo, para vocês terem uma ideia, o epicentro inicial da doença, o Marco Zero, a gente pode dizer que foi a cidade de Wuhan, sei lá como se pronuncia, mas acho que é Wuhan, na China, que a gente fala, e eu acho bem interessante, que é importante citar que quando a gente fala da cidade, a gente pensa que é uma vilinha no meio do nada, mas é tipo uma das maiores cidades do mundo. E um centro comercial super importante que ficou fechado durante muito tempo, hoje teve o primeiro trem, na verdade ontem, né, porque né, já passou, é do outro lado do mundo, teve o primeiro trem saindo de lá para ir para o resto da China, então quer dizer, tá abrindo as fronteiras de novo, isso é o retorno para o normal, que talvez vai ser um normal um pouco diferente, porque hoje se tem uma noção um pouco diferente, talvez, de saúde coletiva, de responsabilidade, às vezes até da finitude, né? Que também é importante a gente saber que a vida vai ter uma finitude e justamente por isso eu vou poder aproveitar com mais afinco e mais sabor essa vida que eu vou ter para aproveitar os dias que eu tenho, os próximos 20, 30, 40 anos. Isso é super importante também. E eu acredito que é isso, assim, é ver que o final da onda agora para eles ali e a vida voltando para o seu ritmo, né? E que vai chegar esse momento pra gente também. Vai. E que vai ser impactante também. Sim. Isso é importante. Até porque eu estava conversando com uma professora hoje da faculdade também sobre isso e que a gente também não vai voltar para a universidade como no último dia que a gente deixou,
né? A gente Sim. vai voltar para a universidade já diferente, assim. Então, não, a gente não vai retomar a aula como, bom, então tá, vamos ver onde a gente parou, como se fosse no dia anterior. Sim. Não vai ser assim, né? Acho que a gente vai ter que também falar sobre isso. A gente vai ter que falar sobre como foi esse período de parada para todo mundo, né? Porque foi uma parada que impactou a todos, né? Então, e isso é uma das coisas que a volta também vai ser diferente, né? E essa volta também ela vai também depender da forma como a gente está vivenciando esse momento, né? E aí, por isso que a gente retoma a questão das boas notícias, porque se a gente fica sendo muito bombardeado por notícias ruins eu particularmente acabo não vendo televisão, mas eu sei que na televisão tem muita notícia ruim, assim, né? Mas eles enchem, porque como o Anderson falou ali no início, é o que vende também, né? A gente também acaba entrando nesse clima de desespero. Né? E eu acredito que a gente poder sair desse clima de desespero é importante para como cuidado com a gente. Né? E procurar coisas que nos deem também essa esperança e saber que, bom, a gente está nesse momento, a gente tem que poder também aceitar que estamos passando sobre isso, eu tenho que me cuidar, é importante ter os cuidados necessários, mas que ele vai passar. Né? Sim. E acho que uma das coisas que é importante a gente pensar, e eu também fui, né? Eu sei o quanto a UFSC também está engajada nesse processo, assim. E eu acho que nesse sentido também a gente poder valorizar a universidade que a gente faz parte, acho que muitos de vocês devem saber, né, disso, e até, né, deve fazer parte de alguns projetos, algumas coisas que estão acontecendo, né? Então, me chamou a atenção quanta coisa e quanta informação a UFIX está levando para a população em geral, assim, desde de como usar as luvas, desde como fazer as máscaras, assim, então tem molde para fazer a máscara, tem passo a passo de como fazer as máscaras, né? Toda a explicação assim de como se usar. Tem o laboratório, o Lipsync que está fazendo, né? Aquelas máscaras para o rosto inteiro, assim, para se usar na Santa Casa, assim, se eu não me engano, acho que é. E que ela está trabalhando, então, com esses protetores faciais, é isso, né? Então, com parceria com algumas empresas. Então tem muita coisa sendo feita, assim, né? A UFIXPA também está trabalhando na produção do álcool gel, né? Tem um comitê de assessoramento técnico, tem cadastramento de voluntários para o município e para o estado do Rio Grande do Sul. Né? Tem material informativo, tem a central de informações, tem todo o trabalho com o pessoal do voluntário, tem o apoio à Santa Casa com insumos, com equipamento, com pessoal técnico no diagnóstico. Enfim, tem muita coisa aqui, até acho que se eu ficar, fico um tempão falando sobre isso. Mas o que eu quero dizer tem todo o projeto das ligas e dos projetos de extensão, né, que também eu vejo que eles fazem material informativo e criativo, assim, que dá para a gente acessar super bem, assim, sobre vários temas, assim, também. E que eu acredito que é também a ciência chegando na população, né? E tendo, eu acredito que é para isso também que a universidade pública está aí, né? E eu acho que a gente poder enxergar o quanto a UFIX está na linha de frente dessas coisas todas, eu super mergulho também de poder ser uma das pessoas que faz parte da universidade, que está nesse processo e vocês também poderiam, acho que, pensar sobre isso, mesmo que não estejam, né,
participando de nada, e acho que uma das coisas que a gente bate aqui na tecla é de que para a gente poder se voluntariar para qualquer coisa, a gente tem que estar bem com a gente, assim, né? E a gente vai seguir batendo nessa tecla sempre, né? Então, mas tem muita coisa acontecendo em termos de universidade pública. Isso são exemplos da UFIX, mas se vocês entrarem em várias, na USP, na Unicamp, na Unifesp, na própria instituição Oswaldo Cruz, tem muita coisa acontecendo, né? Em termos de Brasil, em termos de pesquisa, e eu acho que é um momento assim que todo mundo está se unindo para algo que a gente nem enxerga, na verdade, como tu disseste, né? Mas que é muito assustador. E daí é muito interessante a gente pensar que durante muito tempo se defendeu que as pessoas eram egoístas, né? E daí quando a gente olha todas as notícias, a gente se dá conta que as pessoas estão se juntando não só para fazer bem para si mesmo, mas fazer bem para os outros. No momento que, eu acho que sim, a gente pode dar como um exemplo o início da doença, onde se pensava que era só os idosos, e daí a gente se juntou para dizer, não, a gente vai proteger os nossos idosos e todo mundo vai ficar em casa. Olha que legal isso, para mostrar que nós não somos tão egoístas quanto a gente achou que nós éramos há um tempo atrás, né? E mostrar que a gente está evoluindo como sociedade. E que isso é uma ótima notícia, que a gente está conseguindo refletir sobre as coisas que acontecem, a gente está conseguindo se dar conta que talvez esse sistema que a gente estava criando não é o ideal e que a gente está humanizando as pessoas e olhando e vendo que dá para ser melhor. Isso é muito legal. Né? E eu acredito que até nesses próprios o que eu vi desse material, né, de que a UFIX também está divulgando, que eu vi, né, pegar um exemplo assim, da produção do álcool gel, a integração de vários cursos, né, então o quanto isso acaba integrando também as pessoas, né, eu acredito que facilitando alguns processos internos de cada um também. E isso eu acredito que é algo que é super importante, né, para cada um. Uma das coisas que a gente sabe que facilita o processo de cuidado com a nossa saúde mental é também a gente poder se sentir bem fazendo algo, né, para o outro, assim. De novo, né, a gente poder estar também bem para fazer isso, né, mas que aumenta a sensação de bem-estar, assim, né? Então, eu acredito que essa satisfação que se tem em fazer parte de algo maior também é bem importante, né? Então, isso acho que são coisas bem... E trazer informação, e acho que informação científica e verdadeira para a população, e informação segura, né? Eu estava vendo tanto informações, esses materiais que são informativos e materiais bem bonitos, né? Que os projetos, dos projetos de extensão e das ligas, então tem coisas sobre o uso das máscaras, como trabalhar a ansiedade com crianças, como conversar com as crianças sobre o isolamento domiciliar, sobre exercício físico, né, sobre gestação, sobre saúde mental também, sobre as orientações para restaurantes, assim, como fazer para cuidar, né? Então tem muita coisa que é super útil, né? E é um material fácil de manusear e rápido de entender e bonito, assim, né? Então eu acredito que tudo isso está dentro desse escopo das boas notícias, que é o acesso à informação verídica, segura, para a população em geral. Né? Sim, mas Ana, eu fiquei pensando uma coisa que tu falou, que é super importante, que tu falou da questão de poder participar e se sentir ajudando o outro. Mas o quanto também, às vezes são pequenas, a gente não precisa ser
a coisa grandiosa. Eu não sim, com preciso certeza. fazer parte do projeto que vai descobrir a cura, porque às vezes não está no nosso alcance essa Não. coisa grandiosa. Mas às vezes a coisa pequena de tipo assim, hoje eu vou ter que ir no supermercado ligar para aquela vizinha idosa que tu sabe que não tem ninguém, dizer, a senhora não precisa de nada, eu vou passar ali no mercado, eu posso deixar na sua porta. É. O próprio ato de não sair de casa também já é. Tu tá abrindo mão de uma coisa que é importante para ti, que É. é ver teu namorado, que é ver teus amigos, ir na aula, sair para tomar um sol. Tu tá fazendo isso por quê? Porque tu tá preocupado com o outro também, É. não é só contigo. E Exatamente. isso já é uma ótima coisa. Agora, se tu tá disponível e com saúde mental para dar conta de uma coisa um pouco maior, que também tá tudo bem. Então tu pode, às vezes, ligar para um amigo, ver se ele tá bem. Se tu ainda pode um pouco mais, talvez participar de um programa de voluntariado, poder fazer o que tiver ao teu alcance. É. No final das coisas, as pequenas coisas contam tanto quanto as coisas ruins. Quanto as coisas ruins, E, desculpa, quanto as coisas grandes. ou às vezes até mais, né, Anderson? Porque Uhum. às vezes tu ligar pra senhora que mora no prédio e ir no super pra ela, naquele momento para aquela pessoa Uhum. um super, né? Uma super gentileza que tu tá fazendo e para aquela Sim. pessoa vai ser super grande aquilo, né? Então é isso assim. E para ti é um gesto é, talvez Pequeno. pequeno, né? Uhum. Então, eu falo essa questão de ajudar o outro no sentido do bem-estar, mas é isso, assim, né? Acho que é Uhum. uma tecla que a gente bate muito, que para estender a mão a gente tem que estar bem com a gente, né? Uhum. Então, porque senão em algum momento Os dois afundam. em algum momento não vai dar certo, assim. Então, isso é uma das coisas que é um cuidado importante que a gente tem que ter, assim, né? Sim. E E. a gente não esquecer que está todo mundo vivendo isso. Talvez eu acho que até muita gente comenta que são vivências diferentes da situação, né? É Uhum, tipo, mas por mais que todo mundo esteja vivendo de uma forma diferente, todo mundo tem suas angústias. E não é que a angústia do outro é pior, que a minha também não é importante. Eu não preciso me sentir mal por estar sofrendo por alguma coisa que o outro sofre mais. A minha dor é importante para mim, né? Então, no momento. E também poder ficar feliz, né? Digamos assim, como é que é? Que ruim que as pessoas não. É porque hoje, por exemplo, eu estava refletindo sobre algumas coisas e eu vi que tem pessoas que dizem assim: eu tô feliz por causa que eu tô em casa com os meus filhos. Tá tudo bem também, tu tá feliz porque tu tá tendo mais tempo. Só que daí a questão é, como quando essa quarentena acabar, talvez tu possa dar mais atenção para teus filhos. Aproveitar o tempo que tu vai ter com eles de uma forma maior. Uma outra notícia, por exemplo, que me chamou a atenção, uma outra notícia boa, foi a questão da poluição, né? Que por causa da quarentena as pessoas estão andando menos de carro, as indústrias diminuíram a produção, isso fez com que a poluição baixasse muito em todo o mundo. Isso é uma coisa muito legal. Mas o problema é, no momento que a quarentena acabar, isso não vai continuar, né? Porque a gente vai querer voltar a andar de carro, a gente vai fazer uma coisa. Mas a questão é, tá, a gente vai sair disso que a gente está passando. Será que a gente precisa sair igual como quando a gente entrou? Ou será que a gente pode também aprender alguma coisa com isso e poder pensar, tá, a sociedade se juntou para lutar contra alguma coisa e venceu. A gente percebeu que a poluição menor é uma coisa boa. Como continuar isso para o futuro? É poder pensar também nisso, né? A gente vai voltar à nossa vida normal daqui a um tempo. Então, como fazer esse normal ser melhor que o normal anterior? E a gente pode fazer isso. E eu acho que todas essas notícias que a gente tem visto mostram que tem como, né? Se a gente consegue se juntar para projetar um respirador novo, se a gente consegue se juntar para criar um novo teste rápido, se a gente consegue se juntar para criar uma vacina, se a gente consegue se juntar para fazer um projeto de voluntariado para uma instituição e tudo mais, durante uma crise, a gente também pode fazer isso fora da crise. E daí a gente pensar, ok, lá depois, como é que eu posso manter isso?
né? Isso eu acho que é um raio de esperança. É um raio de esperança para mostrar que as coisas, se elas não estavam talvez perfeitas antes, elas podem estar um pouquinho melhor depois que a gente sair disso. Eu acho que o próprio funcionamento das redes sociais, que a gente se queixava tanto de elas estarem isolando as pessoas, de que as pessoas elas ficavam postando a sua vida perfeita que não era real, e agora a gente está usando elas para se conectar. O quanto a gente pode continuar usando essas redes para manter essas conexões, em vez de voltar a usar elas para afastar. Eu acho que é uma reflexão importante para a gente fazer. É. E até valorizar mais, né, algumas coisas que a Uhum. gente vê, que a gente perde com esse distanciamento social, né? Uhum. Valorizar coisas que na correria do dia a dia a gente não dá valor, né? Sabe que tu me lembrasse uma reportagem que eu vi exatamente sobre isso, que na Praia Grande, em São Paulo, que é lotada de pessoas, ela Uhum. estava lotada de aves, né, de várias espécies, inclusive. E, Uhum. e aí então apareceu o repórter falando sobre isso, assim, e inclusive um biólogo, né, que estuda esse movimento, né, das aves também, comentando esse movimento dessas aves, né, nesse sentido de que o quanto a gente também tomou um espaço que um dia também não era nosso, né? E que Uhum. os animais de alguma maneira estão retomando isso, né? E eu acho super importante essa reflexão que tu propôs, da gente poder pensar Uhum. que mudanças que a gente vai fazer daqui para frente, né? E nesse sentido, né, da gente poder ocupar no nosso, né, voltar a ocupar os espaços, mas de que maneira que a gente vai ocupar esses Uhum. espaços, né? De uma E, maneira e saudável para o meio ambiente, né? exatamente. E acho que essas reflexões são super importantes, assim, da gente poder fazer com o Uhum. tempo, né? E a partir dessas notícias que eu acho que são super boas e válidas e a gente poder prestar atenção nelas, né? Uhum. O que a gente está aprendendo com esse momento, que é um momento de um super aprendizado, né, para gente, assim, Uhum. né? De, de, Uhum. de, acho que é nesse sentido de que a gente consegue se unir para boas causas, né? E não precisa ser só na dificuldade. Sim. Eu acho que o Bauman falou tanto da sociedade líquida, do amor Uhum, líquido, e a gente precisa aprender a solidificar isso de novo, né? uhum, Pegar esse uhum. líquido, botar no congelador, deixar fazer um cubo de gelo, botar numa bebida e tomar todo mundo junto. Acho que é super importante a gente poder pensar em como É, é. manter isso de uma forma boa. Então, reocupar Uhum. esses espaços, mas respeitar talvez o espaço desses pássaros também, né? Exatamente. Uhum. Eu acredito que Eu sim. fico pensando, os campos de futebol devem estar cheios de bem TV não, de quero-quero nesse momento, né? Porque eles adoram ocupar os espaços, né? Então, poder pensar como é que eu posso respeitar esse espaço da natureza? Como é que É, eu posso fazer para que essa poluição não volte de uma maneira mais forte ainda, porque as indústrias vão querer correr atrás do prejuízo e tudo mais? Como é que eu vou poder respeitar o valor da vida de uma criança, de um idoso, já que a gente parou a sociedade para proteger essas pessoas? é. E acho que tu falasse uma coisa super importante agora, Anderson, é, sobre isso, assim, que esse tempo que a gente tá aqui, né, cada um tomando conta da sua vida da forma que dá, Uhum. a gente não é pra, a gente não vai recuperar, não é um tempo que a gente tá perdendo, assim, né? E não é um tempo que a gente vai recuperar, não é, a gente não vai voltar para recuperar esse tempo, nem na Uhum. faculdade, nem nas indústrias, né? Eu acho que, claro que eu, né, economia é um pouco diferente, mas isso eu acho que é uma das coisas que a gente já falou ali no início, mas a gente não vai recuperar, né, essas aulas, assim, nesse sentido, né? Porque não vai adiantar a gente correr com isso, assim, né? A gente vai ter que pensar de que forma a gente vai dar conta dessas Uhum. coisas sem
se encher de coisas, né? Tentando colocar esse tempo que a gente ficou sem ter essas coisas que a gente deveria estar, né, fazendo nesse período, num tempo que não vai caber, né? Então, também a gente vai ter que ter essa flexibilidade, essa adaptação para esse período no retorno. Sim. Né? Que não Acho que vai é super importante. que não vai ser igual. Eu achei muito interessante isso que tu falou da questão de que a gente não vai recuperar esse tempo. Porque, na verdade, a gente não está perdendo ele, a gente está vivendo ele. Exatamente. E daí a questão seja justamente conseguir viver esse tempo que a gente está em casa, ou que a gente está trabalhando, né? Porque tem gente que continua trabalhando. Sim. Mas conseguir viver esse tempo diferente de uma forma positiva. Né? Poder viver de uma forma que eu possa aproveitar, de uma forma que eu possa olhar para as minhas necessidades emocionais e dizer o que será que eu estou precisando nesse momento? Será que eu preciso descansar? Será que eu preciso estudar? Será que eu preciso olhar Netflix? Preciso conversar com os meus amigos? Todas essas coisas são importantes. E elas vão satisfazer alguma necessidade. Isso, exatamente. E que depois a gente não vai conseguir colocar tudo dentro, né, do tempo que vai voltar. Então, isso acho que é uma reflexão para todo mundo, para a gente poder pensar, né, e que o tempo vai ser diferente. Sim. Anderson, a gente está no nosso tempo, né, como sempre. Estava vendo isso também. A gente vai indo, se deixar, a gente fica 2 horas aqui. Mas a gente agradece a presença de vocês. Hoje a gente acabou tendo uma divulgação mais curtinha também, né? Sim. E espero que vocês tenham gostado. Sexta-feira vai ser Sexta-feira Santa, né? Santa. Feriado, embora a gente esteja nesse momento que né, a gente está em casa, então vai ser um feriado diferente, né? Mas a gente não vai trabalhar, até porque acho que a gente fala sempre sobre isso, né? Sobre como a gente organiza o nosso tempo, como é importante a gente dar esses momentos, essas paradas, enfim. E a gente realmente tem trabalhado, né? Como equipe, a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente vai fazer o feriado, mas a gente vai deixar um stories para vocês, então vou pedir para que vocês acessem a página no dia da sexta-feira, que vai ter lá algo que a gente vai deixar preparado para vocês. E uma última boa notícia antes da gente sair é que as lives do NAP agora estão no YouTube. Então vocês podem acessar, estão todas as... Não estão todas, porque a gente teve 2 problemas técnicos em 2 delas, mas as outras estão todas lá. Então vocês podem assistir, rever, dar like se vocês quiserem. Acho que vai ser super legal para você, para quem não conseguiu assistir ela. E eu acho que boa notícia no sentido de que também elas estão com tradução de Libras, né? Então, ainda não. Elas vão estar. Não. Ah, tá. Tá bem, mas elas vão estar, né? Então, em breve. É uma das coisas que a gente vai ter, assim, que eu acho que é bem importante. Né? Então, pessoal, brigadão mesmo, né, pela presença de vocês. A gente espera que vocês tenham curtido. Então, sexta a gente vai ter esse recadinho para vocês. E voltamos na segunda, né, com vários temas. Segunda, quarta e sexta estaremos daí na próxima semana com vocês. Alguns dias teremos convidados, que a gente vai deixar surpresa para vocês, mas eles já estão confirmados, né? E então nos vemos segunda que vem e sexta a gente vai ter um recadinho para todos, tá bom? Beijo. Tchau, pessoal. Tchau. Um ótimo feriado para vocês. Isso aí, tchau, tchau, tchau.